Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de mineralogia. A gente viu que na aula anterior a gente estudou algumas propriedades dos minerais, como eles são formados e que eles formam grupos, né? Hoje a gente vai dar uma ênfase ao grupo dos silicatos. Eu me chamo Francisco dos Santos Farias, então vamos lá. Como a gente viu, os silicatos são classificados em grupos. Esses grupos são silicatos, carbonatos, sulfatos, halóides, óxidos, sulfetos e elementos nativos. Cada grupo tem seus principais elementos químicos. Os silicatos o silício e o oxigênio, e os principais minerais, que são feldspatos, quartzos, micas, argilominerais, piroxigênios, anfibólios e olivinas. Os carbonatos são carbono e oxigênio, que é a calcita, dolomita, argonita e siderita. Os sulfatos, o enxofre e o oxigênio, que é a anidrita e o gesso. Os halóides, o cloro e o flúor, a halita e o fluorita. O óxidos é o ferro, o alumínio e o oxigênio, e os principais minerais é a hematita e a espinela, e assim por diante. Então vamos falar um pouco mais dos silicatos. Dentre as classes de minerais, a mais importante é a dos silicatos, sendo 27% dos minerais e compõe em volume mais de 90% da crosta terrestre, ou seja, o grupo dos minerais mais representantes na Terra. Por definição, o silicato é um composto constituído pelos elementos químicos silício e oxigênio, derivado do ácido salicílico, que pode ser um sal ou um éster. Então, daí a gente percebe a importância dos silicatos para a economia e também para o meio ambiente. Os principais silicatos encontrados, os mais importantes. Em primeiro lugar, nós temos o quartzo, que ele ocupa um volume de 11%. O quartzo é muito comum, né? A gente encontra quartzo aí ornamentando brincos, ornamentando quartos, sala, jardins e assim por diante. Aí nós temos que os feldspatos potássicos ou ortocláceos, que cerca de 18%. Os mais representativos é os feldspatos cálcico-sódicos ou plagiocláceos, que é cerca de 40%. Já as micas ou argilominerais e os anfibólios são cerca de 5% cada um. E os piroxigênios são cerca de 8%. As olivinas 2%. Então, esses compõem os principais representantes dos grupos dos silicatos. A estrutura química dos silicatos. Eles possuem uma estrutura de tetraedro de sílica, ou seja, são formados por silício e oxigênio. Possuem na sua formação química, representação química, uma forma de pirâmide, que a gente chama de piramidal, como é observado na figura da direita. E possui um átomo de silício no centro, com carga positiva, e 4 átomos de oxigênio com carga negativa. Essa formação vai dar origem à classificação dos silicatos. E aí os silicatos se classificam de acordo com aquela formação que a gente viu antes, que é a disposição daqueles átomos. Eles podem ser nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, que é a diferença de um para o outro, vai ser no arranjo, que um vai ter uma cadeia simples e o outro uma cadeia dupla. Filosilicatos e tectosilicatos. E aí, os mais comuns desses grupos, nós vamos ter os nesosilicatos, que vai ter representativa das olivinas, os inosilicatos, que vai ter os piroxigênios, os isosilicatos, que vão ser o anifobólios,
os filosilicatos, que nós vamos ter a representação da família das micas, e os tectosilicatos, que nós vamos ter a representação da família dos feldspatos e quartzos. Então, pessoal, esse foi a nossa aula introdutória sobre silicatos, e aí nós vamos continuar na próxima aula.